Em uma certa região do Brasil, havia uma senhora viúva que ela estava passando por uma necessidade e na casa dela não tinha nada para comer. Uma mulher de Deus, uma mulher de oração, mas naquele momento era a fase difícil daquela senhora viúva. E eu lembro que esse testemunho me impactou quando ela foi até a rádio e pediu ajuda. E naquele período que ela pediu ajuda na rádio, ela pediu alimentos, que quem pudesse ajudar enviasse os alimentos na casa dela. E o locutor daquela rádio contou o testemunho daquela senhora e um homem rico, um homem muito rico, ouviu aquele testemunho e ele, no testemunho dela, ela conta que ele não temia a Deus. Ele declarou isso, né, que ele não temia a Deus, não servia o Senhor e deu ordem aos seus empregados para levar bastante coisas, comida, alimentação para aquela mulher. E aquele homem, quando chega, aqueles empregados daquele homem que não temia a Deus, chega na porta, né? A senhora estava orando, uma senhora de idade orando, ela abre a porta toda feliz e naquele momento que ela abre aquela porta, eles falam bem assim: eu vim aqui, eu ouvi seu testemunho na rádio, o meu patrão, ele mandou trazer essas comidas para você, mas ele mandou te dizer que ele não teme a Deus, ele não serve a Deus e ele mandou te trazer isso aqui. A resposta daquela senhorinha foi impactante. Ela disse assim: quando Deus ordena, até o diabo obedece. Aí ela pegou tudo aquilo, abençoou e usufruiu. E aqueles homens saíram a pensar por que aquela senhora recebeu aquelas coisas, né? Mas aqui você analisando pela palavra de Deus, 1 Reis 17, 8, havia uma viúva, a viúva de Sarepta, aquela que Elias ia até a casa dela. Aconteceu um episódio na vida de Elias que ele profetizou, ele disse: segundo a minha palavra, não haverá chuva na terra. Enquanto eu não disser, não haverá chuva. E analisando esse contexto bíblico, Elias ele não tinha recebido uma palavra de Deus. Vai lá e fala para Acabe que não haverá chuva naquela cidade, naquela nação que era Israel. Mas quando Elias chega e fala para Acabe que não vai haver chuva e nem orvalho na terra enquanto ele não disser, Deus ele sustenta o profeta. Deus ele vai garantir a palavra daquele homem de Deus. E aí Deus vai mandar ele se retirar daquele local e ir para um lugar que Deus estava ordenando. E esse profeta obediente, ele foi para esse lugar, para o Jordão, para a beira do Jordão, e lá tinha um riacho. E lá também tinha, Deus falou: eu vou enviar corvos para te levar pão e carne e o receber do riacho. Só que passado um período que ele está ali, o riacho seca. Aí a gente fala assim: ah, Senhor, por que Elias estava ali e de repente o Senhor manda ele para lá, ele está debaixo de uma ordem sua e aí o riacho seca? Porque às vezes a gente está no ambiente que Deus nos mandou ficar, está tudo bem, mas ali nós não estamos abençoando outras pessoas. E por que eu contei essa história dessa viúva, dessa mulher de Deus que estava orando, pediu ajuda? Porque nesse instante aqui havia uma viúva. Ela provavelmente ouviu falar do Deus de Israel, provavelmente ela conhecia a história do Deus de Israel, mas ela não tinha intimidade, ela não tinha vivido os seus milagres. E Deus seca o riacho, permite que o riacho seque para os corvos de levar comida, né, alimento para Elias, para que Elias desça até a Sarepta, que era uma cidade, né, pequena, uma cidade pobre, onde as pessoas estavam passando fome. E essa viúva tinha falado: eu vou à porta da cidade apanhar lenha e alguns gravetos e vou cozer, né, fazer algumas coisas. E tudo que ela tinha: um pouquinho de azeite, uma farinha na botija, que era o que ela ia preparar para ela e o filho dela. E ela disse: então, quando eu acabar, a gente vai morrer, porque ela não tinha de onde tirar, ela não tinha um sustento, ela não conhecia Deus como hoje, às vezes, você que está me ouvindo, às vezes não conhece Deus como eu conheço, ou às vezes você conhece, mas você parou, você desistiu, você não aguentou as aprovações. Mas essa viúva, ela estava dizendo isso: eu vou parar,
eu vou comer e vou agora morrer. Aí Deus vai e diz para Elias, Elias, eu ordenei uma viúva para te sustentar. Aí você para e pense, essa viúva, ela era pobre, ela só tinha a única refeição, que ela vai deixar isso bem claro, ela só tinha essa refeição, ela ia comer e depois ela ia morrer mais o filho, e Deus vai e manda Elias à casa dessa viúva. Quando Deus manda Elias à casa dessa viúva, Deus não estava olhando a condição dessa viúva, ele estava olhando que Deus é um Deus tão poderoso que ele poderia mudar o quadro daquela viúva através da obediência dela. Muitas das vezes a pessoa só fica ouvindo. Tem muitas pregações nas redes sociais, tem muita palavra, mas às vezes você só é ouvinte. Você só para ouvir os vídeos, você gosta, você curte, mas você não está congregando, você não está fazendo parte do corpo de Cristo, você só está ouvindo. Mas quando é para você renunciar o pecado, renunciar a prostituição, renunciar ao adultério, renunciar os vícios, aí você diz, eu não consigo, eu não sou capaz, eu nasci assim, eu vou morrer assim, mas Deus, ele quer mudar a sua história. Assim como ele mudou a história dessa viúva ela ia morrer. E se Elias não tivesse obedecido a Deus e na casa daquela viúva e falado para ela, prepare o alimento para mim. Primeiro para mim, para o profeta. Depois você vai e coma. E ela estava debaixo de uma ordem de Deus. Ela não sabia isso. Esse homem que serviu essa viúva, ele não sabia, mas ele estava debaixo de uma ordem de Deus. Quando ele mandou seus empregados levar aquele alimento para aquela mulher, aquela senhora, ele estava sendo ordenado por Deus, mesmo que ele não temia a Deus. Mesmo que ele deixou bem claro, eu não temo o Deus que você serve, não sirvo o Deus que você serve. Essa viúva aqui também, a viúva que Elias vai até ela não servia a Deus. Ela não, é tanto que ela vai dizer assim, o seu Deus, eu vou fazer conforme o Senhor falou, o profeta, conforme o teu Deus, não a ordem do Deus dela, porque ela não servia o Deus de Elias. Mas naquele momento que ela passou, ela obedeceu, ela ouviu a voz do profeta, ela teve prosperidade. E aí a Bíblia vai relatar, se você continuar lendo o livro de 1 Reis 17, do 8 em diante, você vai ver que a palavra vai dizer que não faltou o azeite na botija dela, não faltou a farinha na panela, enquanto aquela terra havia pobreza, enquanto aquela terra havia miséria, não havia comida, mas aquela viúva, porque ela foi ordenada por Deus, porque a palavra do Senhor diz lá em Salmos 91, 11, darei ordem aos meus anjos ao teu respeito. Então assim Deus ordenou uma viúva que não sabia, ela não sabia que o coração dela já estava sendo ordenado por Deus. E muitas das vezes isso acontece, você está aí achando que está tudo acabado, que seu casamento não tem mais jeito, que o seu filho não tem mais jeito, que você não vai conseguir um bom trabalho, que você não vai conseguir sua casa, que você não vai conseguir pagar o seu aluguel, colocar o alimento. Às vezes você não tem nada que comer agora, mas eu quero te dizer uma coisa, se você dá um passo para Jesus e deixar que Ele trabalhe na sua vida, tudo vai mudar, porque o nosso Senhor, Ele é Deus do impossível. Da mesma forma que ele no tempo de seca, no tempo de escassez, de miséria, de pobreza, não havia chuva naquela terra, e Deus fez com que aquela viúva, ela prosperasse, que ela tivesse o alimento, porque ela deu ouvido à voz de um profeta. E muitas das vezes a gente está ouvindo, mas quando a gente é para praticar, a gente não pratica. Então não adianta você me ouvir agora e você não praticar. Deus quer que você pratique a palavra dele, confie no Senhor e tudo te irá bem. Esse deserto que você está passando aí hoje, para você pode ser o seu fim. Mas eu te digo uma coisa, eu sou prova viva disso, que os nossos desertos são os nossos testemunhos. Quantas pessoas no meu ministério Deus tem colocado no meu caminho, que estão vivendo aquilo que eu já vivi.
separação, meu pai separou de minha mãe, tendo que sustentar a família muito cedo, começar a crescer criança, ter que administrar uma família sem ter nem emprego. Eu lembro que quando meu pai foi embora, eu não tinha profissão, eu não tinha nem como sustentar uma casa. Imagine um homem, um pai de família, que tem que pagar água, luz, bujão, fazer comprar remédio, e tem uma mãe doente, depressiva. E eu lembro que Deus me mostrou em sonhos, eu trabalhando na profissão que eu tenho, né? Sou cabeleireira, e Deus me deu um sonho. E eu disse pro meu marido, eu sei trabalhar nisso, eu sei trabalhar no salão. E Deus, ele estava dando ordens a pessoas para me dar os preparativos para trabalhar. Eu ganhei secador, eu ganhei a pranchinha, a chapinha, ganhei as escovas, ganhei as presilhinhas, ganhei as toalhas. Então Deus foi ordenando pessoas para me ajudar. E quando Deus falou assim, agora é hora de você começar a trabalhar. E eu ia de casa em casa trabalhando. E esse trabalho eu sustentei a minha mãe durante quase 20 anos. E hoje eu vejo que tudo que eu plantei para minha mãe, Deus tem me recompensado. Me honrou muito. Eu lembro que na época que eu não tinha cliente, Deus falou assim comigo, bem assim. A primeira cliente que eu tive, ele falou assim, vá até essa pessoa, porque ela é uma pessoa popular. Ela é aquela pessoa que, se você contar um segredo para ela, ela vai contar para todo mundo. Você já viu esse tipo de pessoas? Que às vezes você fala assim, não posso contar nada para aquela pessoa, porque ela vai contar para outras pessoas e vai sair contando para um, para outro, para outro. Deus falou, faça o cabelo dela e não cobre. E só fale com ela assim, se você gostou, você me divulga. No mesmo dia, eu estava conhecida, num período assim de segundo, ela cessou meu nome todo pelo meu bairro e eu fiquei conhecida. E dali em diante eu comecei a trabalhar. Deus usou aquela mulher, não era cristã, não conhecia a palavra, mas ela estava debaixo de uma ordem do meu Deus. Então você vê como é importante servir a Deus. Naquele momento que meu pai foi embora, eu pensei, é o nosso fim. Vamos morrer, vamos perecer, porque como eu vou sustentar uma família, uma mãe doente, como eu vou conseguir tudo isso? Mas eu não desisti. Eu disse para o Senhor, chorando, Senhor, mesmo que eu pereça, mas eu vou perecer do teu lado. E Deus foi dando a minha estrutura, a minha capacidade. E hoje eu tenho esse ministério de falar para a família, de trabalhar no meu canal do YouTube, Gerando Vidas, né? Gerando Vidas com a irmã Patrícia. Porque através da minha dor, eu pude sarar muitas pessoas. Porque se Deus trabalhou na minha vida, vai trabalhar na sua vida. Assim, se você dá um passo, eu não desisti do Senhor, eu não desisti do propósito de Deus na minha vida. Então essa é a mensagem que eu deixo para o seu coração. Se você gostou, compartilhe, se inscreva, divulgue a palavra de Deus, porque muitas pessoas às vezes dizem assim, eu não sei pregar, eu não sei orar, mas uma mensagem que você envia para uma pessoa, você pode estar tirando ela de um fundo do poço, até mesmo da morte. Então isso também se chama obra, fazer a obra de Deus. Nós somos um corpo, eu tenho 5 dedos, você já observou? Eles são iguais? Não, mas cada um tem sua função. Se eu perder esse dedo aqui, eu vou sentir falta, assim. Somos nós unidos. Unidos nós podemos fazer muitas coisas na vida de pessoas que estão sofrendo porque não conhecem o nosso Deus. Então, em nome de Jesus, eu te abençoo. Em nome de Jesus.